E aí, meninas, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Por Trás dos Cílios, um podcast sobre mulheres reais, mulheres empreendedoras, mulheres... Ai, eu tô errando aqui. Era mulheres empoderadas, de novo. E aí, meninas, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Por Trás dos Cílios, um podcast sobre mulheres empreendedoras, empoderadas, mulheres reais. E hoje estamos com uma convidada muito especial. Ela está aqui, ela veio de São Paulo, está há 9 anos na área dos cílios. Ela tem uma empresa que fatura 5 dígitos, saiu da comunidade, já ganhou vários campeonatos, conheço ela há muitos anos, já palestrou na Europa, tem 33 anos. É casada, é cristã e tem 2 filhos. Hoje estou com a Alice Cunha. E aí? Muito obrigada por ter vindo, viu? Oi, amiga. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Quero honrar a sua vida por tudo que você fez na nossa área, por tudo que você está construindo. É muito importante pra gente. Eu acredito que a gente vai fazer desse evento aqui hoje um evento incrível que vai ajudar muitas mulheres. Obrigada. Com certeza, você tem uma experiência muito vasta aí, de muitos anos, né? Sim, amiga, já tem uma malinha pesadinha pra contar. E eu tava aqui pensando quantos anos a gente conhece. Uns 7 anos, então, né? Olha, a última vez que eu entrei no seu perfil para dar uma olhada, já fazia uns 4 anos que a gente tinha feito o nosso primeiro evento juntas, né? Mas a gente já se conhecia do curso da Lashbox. Né? Que foi onde eu te conheci mesmo. Foi. Foi onde eu comecei a te admirar. Porque você já tinha uma bagagem, né? Sim. E é engraçado, né, que quando você me fez o convite, veio muito forte as nossas origens, sabe? O que a gente planta, qual é a semente que a gente está plantando. E eu estar aqui hoje foi uma semente frutífera, né? Porque realmente foi algo que a gente construiu no nosso primeiro contato, a gente se conectou. Sim, e trouxe esse convite para mim hoje, que eu acredito que vai ser importante para mim, pro meu posicionamento também. Sim, pro nosso propósito, né? Porque eu sempre enxerguei você muito mais do que só no profissional. Você sempre teve, eu percebi isso, de querer ajudar mesmo outras mulheres, levantar outras mulheres. Por isso que eu sempre gostei, assim, de ter esse contato com você, desde lá da Lashbox. Eu acho que é para isso que a gente tá aqui no mundo, né? Para servir. Entendi. Então vamos começar. Conta um pouquinho pra gente como que você começou mesmo na área da beleza. Tati, olha, é engraçado, viu, como eu comecei, mas é a verdade. Eu trabalhava como promotora de mercado e como eu disse, né, eu vim da comunidade, eu sempre quis essa mudança de vida, tanto profissional quanto pessoal mesmo, né? A gente sempre quer algo melhor para nós mesmas. E aí, eu fazia promoção em mercado e eu ficava muito tempo ociosa, né? Ficava na internet, na época nem tinha Instagram, ficava muito no Facebook, eu ficava rodando lá no Facebook. Na época não tinha nem esse boom de anúncio. E eu vi uma propaganda de designer de sobrancelha. E quando a gente não tem preparo, o que a gente pensa, né? Falar, designer de sobrancelha, vou fazer um curso, vou ganhar muito dinheiro porque eu vou ter bastante clientes. E eu fui tão audaciosa que eu já pensei assim, não vou fazer só o designer não, vou fazer micropigmentação. E aí, né, por falta de conhecimento, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o curso de micropigmentação, sem ter nenhuma experiência no curso de design, né? Que esse é um erro que acontece muito na nossa área, né? A gente quer pular os processos. E aí eu fiz esse primeiro curso de micropigmentação na época. E assim, com pouco conhecimento, sem teoria, sem prática, comecei a atender as minhas primeiras clientes. Que legal. Esse negócio de a gente achar que vai fazer um curso e já vai ficar rica ou vai ganhar muito, é normal. De fato, todo mundo passa por isso. Porque assim, acho que acontece muito isso porque você se inspira em alguém. E quando você se inspira nessa pessoa, você acredita que você vai chegar no mesmo nível que ela quando você faz um curso só, né? Porque você quer comprar o que aquela pessoa tá vivendo. É um choque de realidade, porque a pessoa, depois quando ela faz o curso, ela chega e ela vê que ela tem um caminho enorme para ter uma agenda lotada, para conseguir se posicionar, hoje em dia, principalmente. Então, aí quando ela vê que demora pelo menos um ano, mais ou menos, para isso acontecer realmente, tanto de técnica que ninguém sai perfeito, né? Sim.
aí as pessoas desanimam um pouco, né? E isso acontece muito na área da beleza, né? E acontece muito o vai e volta, que é a pessoa faz o curso, ela se frustra ali, né, dos resultados no início, aí ela vai para outra área, ela não tem sucesso na outra área e depois ela volta novamente para a área da beleza porque ela fala, não, vou tentar mais uma vez. Agora eu vou focar, né? É, Mas sabe o que eu ia perguntar, Alice? Aí você fez o curso e você teve essa frustração? Então, tive no início, principalmente por já começar errado, né? De não ter ali o dia a dia do atendimento com designer, de construir realmente uma sobrancelha, né? E já ir direto para micropigmentação. E a micro, quem trabalha sabe, é algo muito precioso, é muito detalhe para você construir um trabalho bonito, né? Falando de realmente de um trabalho com excelência. Você tem que saber mais de pele, não é só pigmento, e é agulha, é o aparelho, é o material. E aí vem a dificuldade de atender as clientes ali, o que você vai proporcionar no momento do atendimento, estrutura, vendas. Então, eu acabei atropelando um pouco esse processo e me frustrei, porque você acaba lidando com os problemas um pouco mais rápido, né? Problemas a gente sempre vai ter na área, só que se você vai da forma mais certa, né, que é construir a sua carreira, esses problemas muitos são evitados. Então, sobrancelha que era para fazer uma micro, eu fiz tatuagem, e depois essa cliente querer retocar e não ter como retocar, mas porque assim, já tá... Eu até brinco com as minhas clientes, que eu tenho medo de encontrar essas clientes que eu atendi no início, e essas clientes me falam, e aí, amiga, como que você vai resolver esse problema aqui, sabe? Porque, assim, todo começo tem alguns problemas e eu passei por isso. Então, eu acredito que foi frustrante esse processo aí de atropelar mesmo esse degrau. aí você falou, eu fiz o curso, né, de nano, que hoje em dia evoluiu bastante, graças a Deus. Sim. Eu fiz da nano. Ele é tão natural, né, hoje, mas eu penso antigamente, lá atrás, que já era mais profundo, o que fazia o procedimento. Imagina, sem experiência, você já fazer um procedimento semi-permanente numa cliente. Sim. Já é muito mais complicado, né? Sim, e na época que eu comecei, a micropigmentação, ela não tinha tanto conhecimento técnico em relação à pele, essas coisas, né? Então, você tava ali fazendo a sobrancelha da sua cliente, tava sangrando, chegava a escorrer o sangue da... Era triste, amiga, era triste. E aí, a cliente às vezes fazia perguntas que eu até falo, né? A gente, quando tem mais experiência profissional, a gente desenvolve um repertório. Sim. Só que no início a gente não tem esse repertório. E aí, o que você faz? Você vem, fala o que tá na cabeça lá, o que você tem conhecimento e flui. E aí tem um problema muito grande. Por quê? Porque essa cliente, ela não se agrada com o resultado, porque ela tá vendo, tá no rosto dela. E ela não faz a mágica, que é o quê? Indicar você para outra pessoa. Entendeu? Então, acho que isso é o que me frustrou no início. Que eu sabia que tava errando, né? Porque não tava tendo sucesso. Sim, entendi. Mas daí, quando que o Cílios entrou na sua vida? Porque aí o Cílios que deu a virada de chave, não Foi. Aí, o que aconteceu? Eu comecei fazendo as micros, né? Comecei em atendimento em domicílio. Eu ia na casa das clientes. E chegou uma hora que eu um pouco me enfezei desse negócio de ficar indo em casa de cliente, porque uma hora a cliente tá botando um arroz no fogo, outra hora o marido chega, não fica confortável, outra hora você fica na porta esperando meia hora porque ela também atrasou no compromisso. E você tem suas coisas particulares, né? E aí eu me enfezei, eu falei assim, mandei uma mensagem para uma prima, que era manicure, já era da área, né, da beleza. Aí eu falei para ela, olha, queria arrumar um lugar fixo, você conhece algum salão, me indica aí. E na época, minha prima tinha trabalhado num salão que tinha um bom fluxo de cliente. Ela falou, olha, vou mandar mensagem para a dona desse salão, ela é uma pessoa legal, talvez ela queira uma parceria, porque lá não tem micropigmentadora. Sim. Fui trabalhar, deu certo, consegui uma salinha nesse salão e a gente começou essa parceria. Chegando lá, mais um período que eu ficava ociosa, ficava muito na internet. E aí foi no começo que começou esse burburinho do Instagram. E na época eu vi um anúncio que se chamava Primeiro Congresso Internacional de Cílios no Brasil.
E um ponto que eu não falei no início, que quando eu fiz esse curso de micropigmentação, o curso, a escola, né, acho que ela não tinha um bom domínio ali de vendas, e ela ofertou o curso de micropigmentação para mim e falou assim, olha, se você fechar aqui agora, eu te dou mais um curso. E me deu o curso de cílios. Então, meu primeiro contato com cílios foi já nesse curso de micropigmentação, mas foi um curso de 3 horas, para você ter uma noção. Me ensinaram a colar tufinho, me ensinaram a fazer fio a fio sem isolamento, não me ensinou a fazer higienização. Para você ter uma noção, a modelo que foi para o curso de cílios chegou lá com rímel, elas passaram demaquilante bifásico no cílios dessa cliente e falou assim, ó, agora é só colar aqui e vai colando. Então, eu não achei bonito, achei que ficou feio, ficou grotesco. E aí, eu peguei e não dei continuidade nos cílios, fiquei focando na micro. Quando eu fui para esse salão, que eu comecei essa parceria, eu queria fazer tudo. Eu queria fazer dinheiro. Tipo, eu falei, eu vou usar meu tempo ocioso aqui para fluir. E aí, eu oferecia tudo. Eu oferecia cílios, eu oferecia micro, eu oferecia designer. Nos meus tempos ociosos, eu ia lavar cabelo para ajudar essa moça do salão. E também fiz um curso de depilação. Então, acontece muito no início, a gente fica meio perdida e a gente não se encontra no nicho específico que a gente vai dominar. Então, por exemplo, a área da beleza é um segmento, Sim. a área da beleza. Mas dentro da área da beleza tem vários nichos, Sim. que é cílios, sobrancelha, micropigmentação, ou facial, ou a moça que faz a massagem, né? Sim. Então, você acaba nichando muito mais. Então, esse começo que eu fiquei meio perdida, eu também fiz um curso de depilação com cera. Gente, você tava fazendo tudo. Tava fazendo tudo, amiga. Tirando O que todo vinha, se a cliente falasse assim, preciso fazer a unha, eu preciso tirar contigo. Eu falava, amiga, não sei não, mas senta aí que eu vou dar um jeito. Eu me ocupava no salão e foi muito bom. Por quê? Eu criei conexão com as minhas clientes. Então, esse contato de estar ali perto da cliente, né? De, oi, tudo bem? Deixa eu te ajudar. Gera uma aproximação. Então, ela gera confiança. E aí, foi onde que eu comecei a ter mais clientes. E aí, eu fazia os cílios. Só que eu fazia os cílios, Tati, e eu não gostava do resultado. Porque a gente sabe quando a gente precisa de mais. E aí, eu vi esse congresso de cílios a primeira vez no Brasil. Olha o meu pensamento. Que eu acredito que muitas meninas vivem isso. E eu acredito que muitas meninas pensam dessa forma também, né? Certificado internacional. Eu pensava assim, imagina a minha cliente chegando no meu estúdio e vendo lá, certificado internacional. Já caí nesse golpe. Bem isso. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, realmente gera um posicionamento para quem é cliente. Mas depois que você vive na prática, você fala, cara, é muito mais importante o que você vai entregar ali do que um simples certificado, né? E aí, isso me comprou, foi onde que eu fui para esse congresso. E assim, eu lembro, é muito engraçado e eu vou falar pra você. Olha, eu vivi um processo que Deus ali, ó, lapidou. Porque eu não tinha condições de estar nesse evento. Não tinha, mas Deus, ele escreveu uma história tão incrível para mim que eu vivi, né, o processo. E aí, não tinha condições de estar lá. E aí, na época, eu tinha um cartão de crédito que tinha um limite de R$1.200. E eu pensava assim, sabe aquele cartão que você paga a fatura mínima e vai enrolando e a vida financeira é um caos. Eu falei assim, vou pagar o meu cartão e até lá vou pagar esse evento e vou participar. Só que o meu medo era o quê? Vai acabar os ingressos. E eu fiquei ali contente que ia dar tudo certo. Cheguei em casa e falei pro meu marido, eu falei assim, amor, olha esse evento que vai ter, né, lá em Guarulhos, tal, e era longe, né, a minha cidade lá em São Paulo, eu moro na região sul, Guarulhos é bem distante de onde eu moro, e aí ele falou assim, muito caro, não, pensa mais um pouco, calma, você já tá engateando lá, né, mais pra frente você faz outro curso, tal, e meu marido é muito pé no chão em tudo que ele faz, né. E aí ele me deu aquele balde de água fria, porque eu sou aquela pessoa que, se der, eu tô vivendo nas nuvens, tô sonhando e vai acontecer. E a gente tem muito isso, né? O casal sempre é o oposto, né,
do seu ali. Aí, meu marido jogou esse balde de água fria e eu voltei para os meus atendimentos, a minha rotina. E eu ficava todo dia pensando nisso, Tati. Porque para mim era uma realização muito distante da minha realidade. O congresso, o primeiro que teve no Brasil, era um valor de R$ 780. Para mim, aquilo ali era assim, trabalhar o mês inteiro para pegar o meu salário e pagar em um treinamento, né? Que era um treinamento. E aí eu falei, não, vou pagar, vou arriscar. E olha o meu pensamento. Eu falei assim, eu vou pagar. Se eu não conseguir pagar no cartão, não conseguir pagar meu cartão, eu sujo meu nome e depois eu resolvo. Pra você ver como eu era tão... Tipo assim, não tinha condições mesmo. Eu falei, vou arriscar. Isso é uma das características que eu tenho, que muitas vezes eu não tenho condições de fazer, mas eu faço acontecer, entende? E aí... Mas só, desculpa te cortar, mas fazendo o link também, você tem essa questão da ousadia, de arriscar, e você tem a proatividade, que eu acho que são características de empreendedorismo. E depois a gente descobre isso, né? Que a gente fala assim, isso são... Mas até dar certo é teimosia. É teimosia, é verdade. E aí, consegui, graças a Deus, paguei esse evento e foi onde que eu tive a virada de chave. Por quê? Lá eu fui ter acesso a informações que eu não tinha. Então, eu fui aprender o que é realmente uma extensão de cílios. Sobre higienização, saúde ocular, mapeamento, materiais de última geração, né? Porque hoje tem muito mais materiais na área. Na época que eu comecei, Tati, que eu aprendi, eram os cílios no potinho. Vinha assim, os cabelinhos ali jogados, você ia pescando ali o que tinha curvatura, o que tinha um acabamento legal. Às vezes você comprava um tamanho 13 ali no potinho, dentro desse 13 vinha 10, vinha 12, tipo, tudo desbaralhado, né? E aí eu falei, cara, é outro mundo. Eu aprendi realmente o que é ser uma lash designer. Sim. E aí aconteceu a mágica, que é o quê? Você realmente entregar para o cliente algo que transforma, algo que eleva a autoestima com segurança, sim, que é o que a gente vende hoje, né? E aí, acho que é o primeiro pilar. É o primeiro pilar, que é realmente essa segurança de fazer um procedimento seguro. E aí, eu voltei desse congresso muito otimista, porque você leva uma bomba um ânimo ali, uma injeção de ânimo. E aí, eu comecei a propagar, vender melhor meu serviço, se posicionar, comecei a me preocupar com a minha aparência, que isso é extremamente importante para quem vende beleza. E aí... Negligenciava, às vezes. Não, eu negligenciava total. Para você ter uma ideia, quando eu fui lá fazer a parceria com a dona desse salão, eu fui de rasteirinha e short curto. Short jeans curto. Que ótimo. Como se eu tivesse indo fazer um passeio. Sim. E ela era mais doida que eu, que ainda aceitou, né? Me contratou. Graças a Deus, conectou. Deu tudo certo. E deu certo. Mas eu não tinha, na verdade, eu não tinha esse conhecimento de que a imagem que eu transmitia para o meu cliente, ele era um pilar principal ali para vender beleza, né? Sim. E aí foi onde que eu comecei realmente a se dedicar para a área dos cílios, e aí fui migrando, saindo da sobrancelha, saindo da depilação, né? E fiquei focando mais nos cílios, porque eu vi, e nisso eu cobrava R$ 70 numa colocação, tá? Mas faz anos também. Faz muitos anos, mas mesmo assim, esses R$ 70 na época era um preço bom, porque não tava esse boom dos cílios ainda, entende? E esses R$ 70 ainda não era um trabalho do que eu entrego hoje. Então, assim, era umas perninhas de barata. Realmente condizia com a entrega que eu proporcionava para o cliente. E também eu fazia esporadicamente. Eu atendia uma cliente de cílios a cada, 7, 8 dias. Não era o meu forte. Né? Sim. E aí foi quando eu comecei voltei já desse congresso, sabe, cobrando quanto? R$ 120. Nossa. Eu quase dobrei o valor. Mudou mesmo. Mudou minha mentalidade. Eu falei, eu tô fazendo tudo errado agora, eu vou começar a fazer certo e eu já vou me posicionar da forma certa. Então, eu já comecei cobrando R$ 120. Sim. Entendeu? Tem eventos, eu vejo assim, eventos e cursos que fazem isso, dão uma virada na nossa, chave na nossa vida, na nossa mentalidade. E é importante esse networking, conhecer, porque às vezes você fala, vou fazer um curso. Mas tem eventos, tem congressos que a informação que você vai conseguir ali não é de um curso, de uma técnica, mas muda a sua mentalidade, você enxerga a área, ou a si mesmo, assim. Sim, às vezes a gente vive muito isso do medo, né? De não ter confiança no que faz.
Mas a autoconfiança ali de você ter é muito do que você vive. Então, hoje, por exemplo, você já participou do Teleste Power, um evento que a gente faz, promove lá em São Paulo. Sim. Esse evento é tudo que eu vivi. Então, essa mudança de chave que eu vivi lá no passado, eu tenho essa preocupação de gerar isso na aluna, da congressista, dela entender que ela precisa ajustar certos pilares para ela ter sucesso dentro da área, entende? Então, essa confiança mesmo a gente vai adquirindo ao longo da carreira mesmo. Mas a questão de você voltar do congresso e já aumentar o seu valor, já mostra que também você tem confiança. Sim. E eu vejo que o empreendedor, ele é a primeira pessoa que acredita nele mesmo, sim, né? E, inclusive, quando eu voltei, que eu fiz esse reajuste do preço, a dona do salão falou assim, tá louca? Como assim você vai cobrar R$120? O que esse povo tá fazendo lá que você voltou com essas ideias? E eu falei, vai dar certo. Falei, não, vou cobrar R$120. E nisso, como que eu falo para as clientes que já estavam fazendo a 70, que era pouco, tá? Sim. Que tinha pouquíssimas clientes, mas como que eu falaria para elas? Que do nada você ia apresentando o resultado. Resultado é assim, é a chave. E aí eu falei, comecei a fazer aquela propagação, né, de, olha, o serviço tá diferente. Comecei a avisar as clientes, fiz uma antecipação, porque na época eu também nem sabia o que era marketing. Sim. Comecei a fazer uma antecipação, comecei a avisar que tinha algo diferente que é para elas virem conhecer, né? E aí acontece a mágica, porque os cílios, ele transforma a beleza de uma mulher. Ele eleva o olhar de uma mulher, né? Ele faz o lifting, ele esconde a pálpebra, ele corrige as imperfeições. Então, a mulher que experimenta a extensão de cílios, ela sente essa mudança momentânea. Às vezes, você tá com seu botox vencido, os cílios, ele disfarça. Não é verdade? Que é viciante também. Por isso que é viciante. Às vezes, você tem muita sobreposição de olheira, você põe os cílios, ele vai chamar mais atenção para cima e esconde um pouco as suas olheiras. Então, disfarça ali tudo aquilo. Então, a mulher que experimenta, o que ela vai fazer? E gostou, né? A mulher que gostou, ela vai indicar. Ela vai voltar e vai indicar você, né? Sim. E aí, você começou a cobrar esse valor porque você entendeu a diferença que você ia fazer. Então, você teve confiança. E um dos pilares também que eu aprendi em questão de precificação foi que eu não tenho que pagar o serviço que a minha cliente compra de mim. Sim. Entende? Então, você coloca o material, você coloca a sua mão de obra, você coloca ali a sua gerência, né, do procedimento, você coloca algum procedimento a mais que você coloca, né, um padrão de atendimento que você agrega no serviço, entende? Então, tudo isso precifica. Isso me remeteu a uma coisa que as alunas sempre falam pra mim. Eu não vou usar essa marca, é muito caro. Caro pra quem? Porque não é você que tá pagando, é sua cliente. Então, se você colocar no custo, não é você que vai pagar. Sim, só que você tem que associar com a agregação de valor do que você entrega para esse cliente, né? Tem outros pilares que a gente põe, né, para agregar isso. Porque eu vejo que a precificação é uma dificuldade, mas eu, na minha história também, quando eu comecei nos cílios, eu ainda não achava meu trabalho tão bom, mas eu não quis cobrar muito barato, porque eu falei, esse negócio dá muito trabalho. Então, quando tiver bom, eu não vou conseguir subir. Então, eu já vou começar a cobrar. Eu acho que eu comecei cobrando 180 ainda, porque aqui na região dei uma pesquisada, o preço em média era 120, falei, não, vou pra 180. E você veio da área corporativa, né? Eu fiz direito, eu trabalhei no escritório. Aí eu falei assim, eu já vou começar a cobrar 180, porque eu vou ter um trabalho bom e eu vou entregar isso. Só que meu trabalho ainda não estava no nível assim. Mas eu comecei. E deu certo, porque daí com esse dinheiro eu consegui investir em curso e material bom, entende? Então, eu acho que tem essa questão de você ter a confiança de que você vai entregar algo bom, de você acreditar em você e não ter medo de cobrar. Porque se você tem medo, e se seu trabalho é bom e você não cobra condizente, as pessoas não valorizam da mesma forma. Sim, e ter bem ali definido na sua mente que você sempre vai estar buscando o melhor para entregar o melhor. Qualidade. Honrando sua cliente também. O seu tempo, né? Porque eu acho que o que é mais caro na extensão, falando de cílios especificamente, é o tempo. Verdade. Não é o material. Não é um procedimento rápido, né? E você não consegue fazer mais de uma cliente por muitas horas, tipo 2 horas. Então, é diferente de um cabelo, que a pessoa corta, escova, tem um auxiliar ali. Você não, você tá entregue pra cliente em 2 horas. Então, você é só dela. Verdade. Tem que ser valorizado. O nosso tempo tem que ser valorizado e as pessoas não entendem isso. E quando realmente você soube que esse era o caminho, que daí você aumentou o seu valor,
Sim. E foi dando certo. Olha, eu vivi ainda um bom tempo ainda com medo e insegura, tá? Eu fui perceber que esse era o caminho depois de 3 anos. O meu primeiro salário de 11 mil reais. Quando eu peguei 11 mil reais de salário, eu falei assim, nossa, isso aqui dá dinheiro. Isso aqui vai mudar a história da minha família e eu vou investir nisso. E foi onde que eu comecei a pensar realmente no meu futuro dentro da área, porque até então eu estava sobrevivendo. Estava assim, eu preciso pagar minhas contas, preciso pagar meus boletos. Não se preocupava em fazer um curso para agregar mais valor ali em relação a vendas, a aumentar o meu nível, nada, entender de marketing, não. Aumentar o meu nível de mentalidade, porque isso é muito importante para você também. Eu falo até para as minhas alunas que a gente tem que destravar o nível de mentalidade condizente com aquilo que você quer atingir. Então, você quer faturar 1 milhão? Você realmente está nesse nível de mentalidade? Porque, assim, a pessoa que fatura 1 milhão, ela vai pagar quanto de imposto? Você está disponível a pagar tudo isso de imposto? Porque se na hora que chegar o imposto, você não quiser pagar o imposto, você não está com uma mentalidade de faturar 1 milhão. A mesma coisa é quando a gente começa a empreender e começa a crescer com a equipe. Você realmente está disponível a abrir uma empresa, não ser mais um MEI e começar a crescer? Porque é isso, se você não está nesse nível de mentalidade, você não vai alcançar, entende? Você vai ficar num looping eterno ali e não vai evoluir. Eu vejo que o empreendedorismo, ele faz você crescer como pessoa. Sim. Apesar de ser área profissional, ele te abre a mente em todas as áreas da sua vida. Sim, você tem que ter Você tem que facetas. tem que se transformar de dentro pra fora, senão não acontece mesmo, né? Verdade. Hoje, por exemplo, um nicho que a gente está lidando, a gente lida diretamente com a mulher, Sim. né? E a mulher, ela lida com várias facetas. É a mãe, é a empresária, é a conselheira, é a amiga, é a família. E aí, imagina só, sua cliente deita na sua maca e você não sabe dialogar com ela em relação amorosa. Sim. Porque você, né, tipo, não tem saúde emocional, você não tem esse... Ali, até para ser uma conselheira, a gente fala muito isso, que a gente é psicóloga das nossas clientes, né? E você não tem essa desenvoltura, então você é obrigado a evoluir, porque você precisa ter repertório, para você lidar ali com o seu cliente no atendimento. Não sei se você já lidou com isso, mas quando você pega uma cliente que ela entra calada e sai muda, a gente não fica com aquela sensação que faltou algo, que a gente não entregou tudo que a gente precisava. Por quê? Porque não teve uma conexão, uma troca. Então, a gente precisa disso, a gente precisa saber um pouquinho do emocional, a gente precisa saber um pouquinho de financeiro, a gente fala um pouquinho sobre marketing, então a gente tem essas facetas aí, é legal. E tudo é um processo, né, Alice? Porque você falou que demorou 3 anos para você ter o seu salário, não sei se era faturamento ou salário, de 11 mil reais. E nessa fase você já tinha gestão financeira ou não? Quando você ganhava, você gastava? Não, amiga, vou ser bem sincera pra você. Eu fui ter gestão financeira da minha vida profissional depois de 7 anos. Nossa. 7 anos na área. Por quê? A área dos cílios, ela é uma área que ela não exige tanto currículo acadêmico, né? Então, há muitas pessoas que vêm de outras áreas, acabam entrando na nossa área e não sabem da importância de ter uma boa gestão financeira. Eu fui essa pessoa. E você acaba ganhando muito dinheiro. Sim. Você ganha muito dinheiro. Então, entra muito dinheiro. Entra muito dinheiro. Então, você acaba, no mesmo tempo que entra muito dinheiro, você não sabe lidar com ele, sai também. Então, sai de uma forma que parece rios de águas fluidas, né? Sim. Então, eu não tive essa gestão assim no início. Na verdade, eu fui ter há 2 anos atrás. Eu comecei a me preocupar realmente com que... Vamos ver aqui se realmente a empresa está se pagando. Se realmente está dando prejuízo. Se a minha empresa realmente é uma empresa próspera, entendeu? E aí foi onde que eu virei a chave. Mas nesses 3 anos que eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ter acesso a coisas que eu não tinha. Mas, por exemplo, ganhar dinheiro a mais do que só pagar as contas. Porque ganhar dinheiro você já ganhava, mas você não tinha gestão. Mas é muito complicado. Quando você não tem essa gestão financeira, o que acontece? Você pode ganhar muito, 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 mas o que vai acontecer? Você vai gastar muito. Mesmo que você não vivia com aquele salário, você vai aprender a viver porque você faz conta daquilo que você
não estava acostumada a ter, entendeu? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Mais você gasta, entendeu? Então, é importante ter essa gestão. Então, isso é um problema, né? Porque, nossa, uau, muito bom, salário muito bom, mas você não faz a gestão, o dinheiro flui. Sim. E aí, quando eu saí da Lastbox, que eu montei o meu próprio negócio, eu fui entender que realmente Cílios dava dinheiro. Sim. Porque eu comecei a ver números, né? Sim, porque você pagava a comissão até então. Eu, Então quando você era registrado. na Lastbox, era parceria. Eu era MEI e pegava comissão. E nessa de estar trabalhando para uma outra pessoa e entender que eu estava tirando esse salário, porque esse salário foi lá, tá? Meu primeiro salário muito bom. Então você poderia ter tirado mais que Muito mais que isso sozinha. Que eu tenho alunas mentoradas que tiram até 4 vezes mais do que eu, naquela época, né? Sim, claro. E aí, eu não tinha essa noção que lá, estando lá, que eu poderia ganhar muito mais estando no meu. Mas aconteceu algumas coisas que eu acabei desanimando na onde eu tava e eu saí e montei o meu próprio negócio. Mas deixa eu só fazer um... Isso é muito comum. A pessoa trabalha em salão, mas ela não senta pra fazer as contas, porque ela, vamos supor, ela recebe 30%, 40%. Ela não para pra fazer as contas quanto é o 100%. Sim. Pra ela saber. Aí ela acha que ela não consegue pagar um aluguel. Eu acho que tem um ponto muito importante em relação a você ganhar um bom salário sozinha, é a responsabilidade. Sim. Que assim, eu trabalhando para outra pessoa, eu não tinha responsabilidade em muitas outras coisas da empresa, né? Que agora eu tenho. Então, por exemplo, eu não ficava atrás de cliente, né? A dona do estúdio que ia atrás do cliente. Eu não ficava preocupada em ir atrás de conteúdo, até porque a própria dona ia atrás do conteúdo e entregava esse conteúdo pra gente. Sim. Então, existem outras responsabilidades quando você está empreendendo. E isso é muito importante a gente alinhar, porque quando a gente abre um negócio, às vezes a gente se frustra. Por quê? Porque a gente não estava preparada para lidar com aquilo. Acho que vai ser fácil. Entende? Então, imagina só, chegou o dia de pagar o aluguel. E você não fez dinheiro para suprir a sua necessidade particular e a necessidade da empresa. E aí, o que você faz? Se você não tem essa parte da gestão, de estar lá com o seu dinheirinho guardadinho, o que vai acontecer? Você vai ter que pedir emprestado para alguém, vai ter que fazer um empréstimo, e isso começa a acontecer o problema, né? Porque aí, além do material, né, que a gente acaba perdendo ali, tem a perca emocional. Sim. Porque a gente fica frustrada, a gente acha que a gente não foi capaz naquele momento, né? Sim. É que existem os perfis. Então, por exemplo, se a pessoa fizer essa conta e ela tiver o perfil empreendedor, ela vai arriscar. Sim. Só que com certeza ela vai chegar e vai ver que uma empresa não é trabalhar para os outros. É uma autorresponsabilidade. Você é seu chefe, você que vai fazer acontecer. Você que compra, você que gerencia, você que faz o marketing, você que limpa, você que faz tudo. Sim. Né? Você que divulga, você que vai atrás de clientes. Se entrou 1, entrou 10, você vai pagar as contas. Sim. E acontece muito, até eu acho que você passa por isso, da aluna chegar e falar assim: ah, mas eu não consigo falar no meu Instagram. Eu não consigo fazer meu marketing. Sim. Então, tipo, você entende que você tem que destravar isso primeiro pra você. Realmente, se você quer ter sucesso, você tem que destravar isso pra você fazer o seu marketing. Senão não vai ter sucesso profissional, né? E tem pessoas que a mentalidade não tá ainda preparada pra essa parte, pra ter um negócio. Às vezes ela precisa passar do processo de trabalhar pra alguém, que eu acho que é um ciclo também, né? Tem pessoas que sempre vão querer trabalhar pros outros, mas tem as pessoas que vão fazer um processo aquilo. Vai entender como quer trabalhar, vai entender como quer atender cliente. Depois vai sair e vai ter o próprio negócio. Eu acho que é um ciclo também. A gente faz parte. É normal, natural, um ciclo do ser humano, né? O ser humano, ele busca essa evolução, né? Sim. Só que se a pessoa não tem esse controle financeiro, aí o que acontece? Depois, às vezes, ela ganha menos sendo dona do próprio negócio do que trabalhando. E tem também a falsa ilusão que vai ter liberdade. Eu falo por mim, sabe? Nos meus primeiros anos lá no estúdio, eu não tinha liberdade de tempo. Era assim, 24/48 trabalhando, porque eu queria fazer dar certo. Era a única alternativa que eu tinha, era trabalhar para pagar as contas. Sim. E teve até momentos na minha vida particular que isso interferiu demais, de brigas no casamento, não participar de reunião de filho na escola, de meu marido sentar comigo e falar assim: e aí, cara, você só trabalha, e aí, não tem um tempo para sair? E, tipo, às vezes até tinha um tempo para sair, mas eu tava tão exausta do trabalho que, tipo, ou preocupada com o trabalho, que eu não tinha ânimo para sair, você entende? Então, eu já passei por isso. É um preço que a gente paga muito alto para empreender, né? Eu tive isso em 2018, tive burnout.
E eu era workaholic mesmo. Muito, de trabalhar das 7 às 10, não almoçar, de desmaiar, de ficar sem comer. Ô, Tati, você sabia que no começo eu carregava isso como um troféu? Eu também. Eu achava lindo, eu sou trabalhadeira e eu quero fazer acontecer e tá tudo ok. Depois que foi vindo os problemas, que eu falei, opa, peraí, isso aqui não tá certo. Então, eu achava, Alice, que ter uma agenda cheia, das 7 às 10, era mérito, era... Nossa, sou a pessoa mais bem-sucedida do mundo, tô ganhando muito dinheiro. Mas e a saúde? Sim. E a saúde mental, e o social, e as pessoas que me cobravam, nossa, não tá aqui com a família, nossa, não tá aqui comigo, né, parceiro, tudo. E eu pensava, não, eu sou bem-sucedida. Eu achava que isso era ser bem-sucedida. Até que uma cliente um dia falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa, às vezes você tá ganhando dinheiro hoje pra gastar com saúde depois, Verdade. né? Ó, você vê, agora eu tive uma lembrança muito forte de quando eu ganhei esse primeiro salário de 11 mil. Esse meu primeiro salário foi, assim, o ápice da minha carreira naquela época. E eu lembro que eu tava dando aula, porque na época a gente ministrava muitos cursos, né? Foi onde teve o boom do mega volume aqui no Brasil. E aí, eu precisava comprar uma roupa pra mim ministrar o curso da segunda-feira, porque é o dia que a gente faz a foto, todo mundo tá bem apresentável. E eu saí desse treinamento 8h30 da noite. E 8h30 da noite não dava mais tempo pra eu ir no shopping comprar uma roupa. Que eu falei, até eu chegar lá, escolher a roupa já vai ter fechado. Eu vou ter que me virar com o que eu tenho. E foi onde que caiu uma das primeiras fichas que eu falei, que adianta ter muito dinheiro, mas eu não poder usufruir do meu dinheiro? Eu não tenho tempo pra usufruir o dinheiro, entendeu? Então, aí em 2018, que eu tive esse negócio aí, esse burnout, eu falei assim, não, ter agenda cheia não é sucesso. Então, o que é sucesso? Aí eu falei, é cobrar mais por atendimento. Porque se eu já não dou conta de pegar, ou se eu preciso ter o mesmo padrão de vida, mas trabalhar menos, eu vou cobrar mais e atender menos. Quem quiser fica, quem não quiser, vai. Aí eu arrisquei, eu falei, eu vou fazer isso, vou subir o meu valor. Quem não quiser, eu passo para uma pessoa que estava trabalhando comigo. E é isso. Aí eu tive essa virada. Eu falei, talvez sucesso não é atender igual uma louca. É cobrar bem por um serviço bom que a cliente queira pagar. Sim. E ter pessoas que me ajudem a ter um faturamento maior também. Então, uma equipe. Foi onde eu tive essa... Você começou a fazer o gerenciamento do negócio, né? É ter tempo. Então, eu gosto de atender. Acho que você também. Sim. Minha ideia nunca foi parar, mas diminuir e aumentar o meu valor. Porque se eu já tinha uma agenda cheia, é porque as pessoas gostam. Se as pessoas gostam, então eu tô cobrando pouco. Verdade. Certo? Você viveu isso nessa época, assim, de atender muito? Você vê o faturamento entrando, mas você supre a falta que você tá tendo ali de tempo com outras coisas fúteis. Então, eu gastava muito com comida. Sim, eu também. Nossa, eu gastava demais com comida. Eu ficava, na hora que eu ia fazer conta, eu falava, quanto que eu gastei esse mês? Eu falava, tipo, R$ 800 com lanchinho no final da tarde, tipo, sabe? E aí eu comecei a falar, preciso gerenciar melhor meu tempo. E aí você vai tendo insights e vai ajustando também, porque tudo, né, acontece com os ajustes, né? Eu comecei a perder amigas. Eu não fui no casamento da minha irmã. De tanto trabalhar. Que louca, porque eu preferi o trabalho, sabe? Então, realmente tinha uma coisa muito errada. Não é sinônimo de sucesso você ser ocupado. Sim. Porque às vezes a gente fala assim, será que você tá sendo... Como que é o nome daquela palavra? Não é proveitoso. Até um nome. Ou você tá só sendo ocupado, né? Sim. Existe isso. Então, foi quando caiu minha ficha. Eu falei, não, eu preciso elevar meu valor, eu preciso trabalhar menos, eu preciso organizar minha vida social também. Porque pra mim, sair não era uma opção. Eu não queria ir pra restaurante, eu não queria sair. Eu queria ficar em casa vendo TV, descansar. Só isso. Eu queria paz na minha vida. E outras pessoas falavam assim, você não gosta de sair num churrasco? Eu falava, não. Porque eu já conversei o dia inteiro com 6, 7 clientes. Pra que eu vou querer conversar? A sua mente já tá, tipo, exausta. Você quer calmaria, paz. Foi aí que eu vi que ter uma agenda cheia é uma gaiola. É uma gaiola dourada, mas é uma gaiola. Sim. É uma prisão. Sim. Então, foi onde eu também comecei a trabalhar isso nas minhas alunas. Eu falei, eu tenho que passar isso para as pessoas. Comecei a organizar melhor meu tempo. E aí comecei a cobrar mais. E quando eu comecei a cobrar mais, muitas pessoas, nossa... Clientes mesmo, nossa, tá achando o quê? Subiu tanto. Mas daí foram fazer com a pessoa que trabalhava comigo, que era mais barato. E eu comecei a perceber que eu ia ficar com os clientes que valorizavam o meu tempo. Isso também foi outra virada de chave. Mas eu, diferentemente, já tinha controle financeiro.
já investia, reinvestia na empresa, então fui crescendo, tanto meu patrimônio pessoal quanto da empresa mesmo. Apesar de que eu não podia, na época, ter CNPJ, porque eu já tinha outra empresa da minha família, que o meu pai usava meu nome, e então eu tinha que me organizar financeiramente do jeito que dava. Então eu já não pagava imposto, mas eu ia me organizando. Sempre tive gestão financeira a partir de 2018, mais ou menos. Mas antes eu já fazia um pouco. Então eu consegui entender que reinvestir na empresa era importante e que eu podia cobrar mais por isso. Você tinha isso também? Eu investia no que era necessário. Eu não tinha essa consciência de, assim, vou investir isso aqui porque vai agregar valor. Não, tá precisando trocar a maca, vamos trocar a maca. Entendeu? Eu não tinha essa visão, porque eu não tinha essa questão do controle financeiro. Entendeu? Precisa trocar o ar. Quando quebrar, a gente troca. Entendeu? Era assim, porque eu não tinha, amiga. A gente não tem essa visão de que a empresa, ela tem uma estrutura que depende de investimento. Então, a sua empresa, ela vai precisar de melhoria o tempo inteiro. Sim. Então, por exemplo, queimou uma lâmpada. Quanto tempo você está usando essa lâmpada? 5 anos? Poxa, 5 anos usando a lâmpada. É um período que você vai precisar reinvestir. O meu mocho tá ruim. Sim. Quanto tempo você está usando seu mocho? 3, 4 anos. É o período que você vai precisar reinvestir. Você fez um planejamento para isso? Não. Então, tá errado. Você entendeu? Você não guardava a taxa de manutenção? Nada, não tinha nada disso, amiga. Não tinha esse compromisso com o meu negócio. Nem comigo mesma, eu não cuidava nem do meu CPF. Por isso que eu falo que é importante a gente ter a noção do CPF primeiro, para depois o CNPJ. Porque eu realmente vivi isso na prática mesmo. De CPF com CNPJ e vai misturando tudo. E vai fluindo. Sim. Mas, por quê? Porque a empresa, graças a Deus, sempre foi uma empresa que faturava, sim, entende? Mas faturamento não é lucro, não, né? Então, tinha mês que a gente fechava no vermelho, aí o próximo mês cobria, aí no próximo mês a gente corria mais um pouquinho, e um pouquinho de ansiedade, aí guardando na caixinha, entendeu? Entendi. E aí, assim, foi assim. A questão da precificação é muito difícil, porque as pessoas não entendem que é muito mais do que só o material e a hora. Você tem uma máquina, um dia ela vai estragar. Ou se tem massagem, vai queimar. Sim. Se você tem um ar-condicionado, tem que fazer limpeza, né? Entra tanta gente lá no estúdio. Então as pessoas não colocam esse custo de ir sempre renovando, ou uma pinça mesmo. Eu comprei a pinça, nunca mais vou gastar. Não, ela perde, pega, ela cai no chão. Cada profissão exige um maquinário, né? Por exemplo, você falou que você se formou em Direito. Quando você se formou, o que era corriqueiro você ter ali como acessório para suporte para o seu cliente? Os livros, né, em relação à legislação, uma apresentação, né, a sua imagem. A mesma coisa na área dos cílios, né? Você tem maquinários que são importantes você ter. Por exemplo, hoje uma lash designer que está há 2 anos trabalhando e não tem um ar-condicionado, ela ainda não entendeu que aquilo ali é fundamental. Faz parte, é como se fossem as pinças dela, sim, né? Porque o ambiente que a gente trabalha, ele é um laboratório, sim, né? A gente cria um ambiente para receber o cliente. E não é só porque é benefício para o cliente, o seu material exige isso. Sim, né? Que o adesivo funciona melhor num ambiente controlado. Então, tudo isso você vai descobrindo ao longo do tempo, entende? Sim. É verdade. Então, mas você não falou como que você entrou na Lashbox. Você foi convidada? Você foi até lá? Na Lashbox, na verdade, eu não entrei na Lashbox, né? A gente começou com a parceria com a Poli, que foi quando ela saiu também da salinha, também ela viveu esse processo, né? Do empreendedorismo, de crescer, de alcançar voos maiores. E aí ela começou a procurar pessoas para fazer essa parceria com ela. Na época, eu estava ensinando a minha prima a fazer cílios. E aí eu vi o anúncio dela, falei para minha prima, falei, nossa, já que você está aprendendo, vai lá, vai ser um lugar legal, né? Um lugar para você aprender também. Você vai ter mais oportunidade. E onde que eu estava não dava para dar oportunidade para ela, porque mal cabia, sim, eu lá naquele lugar. Sim. E aí eu indiquei para ela, insegura, ela falou, vamos comigo fazer a entrevista? Eu falei, vamos. E aí fomos fazer a entrevista, chegando lá, a Poli conversou com ela. E aí a Poli perguntou para ela, quem que te ensinou, né? Quem que ensinou você a fazer cílios? Ela falou, minha prima. Aí ela falou, nossa, muito bom, legal, né? Ela falou, inclusive, ela tá aí no carro. E ela também faz cílios e ela tá me esperando.
Aí a Polly falou, sério? Nossa, eu queria conversar com ela. Aí eu fui lá, ela me chamou, fui lá, ela falou, nossa, você não quer vir também? A gente tá precisando, é uma oportunidade para você crescer. E nessa época que ela me fez o convite, eu já tava caminhando nos cílios. Então, eu já tava fazendo volume russo, já tinha uma clientela, já tava legal, já tava tendo um salário ali legal. Sim. E aí veio a dúvida, que eu falei, cara, será que eu vou arriscar em trabalhar para alguém ou continuo aqui e abro a minha própria salinha? Porque eu tava de parceria no salão, mas os meus planos era abrir a minha própria salinha. E aí, eu falei, vai ser uma novidade para mim, profissional. Um aprendizado, porque ela, querendo ou não, na hora que a gente sentou para fazer a entrevista, ela me apresentou todo o plano de carreira que ela tinha pro negócio dela. Então, ela falou, olha, a gente está trazendo uma marca de Los Angeles, estamos trazendo uma técnica nova para o Brasil. Você, além de aprender tudo isso, você vai ter uma cartela de cliente diferente do público que você atende, porque eu atendia lá nessa região, classe classe C e D, aonde eu estava. Lá onde que eu ia era classe A, B, entende? Então, ou A, né? A mais, né? Então, foi onde que eu mudei totalmente esse contato com o cliente, entender mais profundamente sobre a técnica. Eu já estava engateando no volume russo, então eu fui aprender muito mais o volume russo. Então, foi onde que eu entrei na Lashbox. Eu ia pontuar isso, você aprendeu ali a ter um atendimento de alto padrão. De alto padrão. Lá, quando a gente entrou, foi muito bom, porque a Polly, ela já tinha essa visão de que o cliente a mais, ele tinha que ter um atendimento diferenciado. Então, eu já entrei na empresa tendo um treinamento de como atender um cliente de alto padrão. Então, isso foi onde que também já, opa... Você foi lapidado, você teve um refinamento. Isso. Eu falei, opa, peraí, eu tô fazendo cílios, mas não é só cílios. Eu não vou entregar só cílios. A cliente que paga por esse serviço, ela quer algo a mais. E aí foi onde que eu comecei a ter esse contato com o cliente de nível, né, de classe A. E foi aí que você percebeu que você queria trabalhar com esse público, então? Na verdade, eu nunca tive essa questão, Tati, de assim, de eu quero a cliente A mais. Eu quero a cliente que me paga o meu serviço, que valoriza o que eu tô fazendo. Se ela é a tia da limpeza ou a empresária de multinível, eu não me importa o que ela é dali para fora do meu negócio. Eu quero que ela me respeita, entende? E que pague o serviço que eu estou fazendo e o quanto eu precifico, que acho que é certo, entende? Eu acredito muito nisso, porque assim, às vezes a gente nicha muito o cliente que a gente quer atender, e quando chega aquele cliente que talvez não se encaixa naquela categoria que você acha que deveria ser, você muda ali. É natural, né, de ser humano, você acaba criando um rótulo, e eu não gosto de tratar as pessoas com rótulo, tá? Então foi onde que eu entendi. E hoje o meu público eu tenho desde cliente de classe A, eu tenho clientes de classe mais... Aquela cliente que junto de... para fazer... Eu tenho clientes que a gente até brinca, que ela só vai em datas comemorativas. A gente só se vê, eu já sei. Ela vai no aniversário, ela vai em final de ano, e ela deixa bem claro, Alice, eu não consigo manter, mas para mim é importante essa data e eu tô aqui. Mas eu acho que isso é natural, Alice, faz parte do processo, uma coisa que eu percebi também. Lá em 2018, quando eu tive essa virada de chave, que eu quis as clientes que me valorizavam, eu sabia que eu ia perder, e na prática eu senti isso. Eu perdi clientes que não podiam mais pagar o meu serviço, mas que ainda me admiravam, mas não estavam lá por não poder. Mas tudo bem, porque eu estava indo para um outro patamar, entende? Aquela cliente aí começou a ir em datas comemorativas e me indicava ainda assim, porque às vezes alguém que ela conhece pode pagar, mas ela já não podia mais estar comigo. E isso chegou a me doer o coração, eu fiquei pensando muito tempo. Será que para essas clientes eu deveria manter o valor? Só que aí foi uma decisão que eu tive que tomar. Eu falei, não, eu estou indo para outro nível, então quem puder me acompanhar vai me acompanhar. Ou eu vou ter novas clientes, ou a pessoa vai juntar dinheiro para fazer. Porque até toda escolha você vai perder alguma coisa, né? Tem um caminho. Então, mas eu vejo que tem alunas que não querem alunos, ou pessoas que conversam comigo que não querem mudar de patamar, de medo das clientes não pagarem. Mas as clientes que não podem, não vão pagar mesmo. Eu vivo muito isso em relação à empresa hoje, de assim, toda escolha que eu faço dentro da empresa, eu já defini que eu vou perder algo. Então, assim, eu escolhi isso, eu sei que eu vou perder algo.
Um dos pontos que eu vivi há pouco tempo foi me posicionar que eu não ia ficar mais disponível para os atendimentos, ia ficar mais na parte da gestão da empresa, né? De cuidar de outras áreas da empresa. Quando eu me posicionei de não atender mais, eu perdi cliente. E é natural, porque às vezes a cliente ela não vem só pelo serviço, ela vem pelo ambiente que você proporciona, pela conversa, né? E aí ela às vezes vem de muito longe para fazer os cílios porque ela gosta de você. Sim, tem. Mas você não atende mais nada. Não, hoje eu atendo ainda dentro da empresa, hoje eu faço atendimento, mas não é o meu foco mais, né? Eu fico mais foco mais na gestão. E fica ali no backstage. Na ali apaga a fogueira, entendeu? Aconteceu algum pepino, eu não vou deixar aqui o pepino. Que é a empresa sua. Sim, entendeu? Mas eu acho que é natural, sabia? Porque se a gente quer ter uma empresa, a gente precisa que a empresa ande sozinha, que a gente não seja a empresa, certo? E é muito difícil isso. Sim. Essa transição até para as clientes é difícil mesmo. Sim. E é outro nível de negócio. Então tem todo um processo. Verdade, você já... Nossa, ai que delícia essa conversa. É tão bom falar sobre empreendedorismo, não é? Eu gosto. Porque quando você lida com outra empresária que viveu tudo isso também, você consegue falar, poxa, não é só eu que vivi tudo isso. Por isso que é importante, eu acho, a gente conversar e falar sobre isso, né? Sim. Mas, então... Você já respondeu várias perguntas, né? Porque tem uma ordem, mas você já respondeu várias. Você teve medo de quando você saiu da Lashbox pra montar a sua empresa? Você teve medo? Foi uma coisa, não, eu vou? Ou foi, tipo, você teve que sair mesmo? Como que foi essa decisão? Olha, Tati, o medo, ele acompanha a gente em todas as áreas da nossa vida. Sim. E eu acho que a gente vai levar pro resto da vida o medo. Só que como a gente lida com isso é diferente, né? Então, medo, sim. Sentir medo, se sentir insegura porque é algo novo. Tudo que é novo gera insegurança. Sim. Mas eu tava num nível lá que, assim, eu não tinha mais tempo pra família, né? Eu tava infeliz. Eu tava fazendo o que eu amava, mas eu tava infeliz. Sim. Então, foi quando eu perguntei pra mim mesma, por qual motivo eu estou fazendo o que eu amo infeliz? Até quando eu vou ficar nessa infelicidade? E aí, foi assim, foi muito rápido. Tipo, eu fiz essa pergunta pra mim, respondi pra mim mesma e falei, não, eu preciso mudar. E é muito natural quando você tá infeliz em algo, a própria vida te dá sinais, sim, né? São ciclos que precisam ser encerrados, precisam ser renovados, você precisa de um posicionamento, você precisa de uma mudança. E quando eu tive esse insight, eu falei, cara, eu preciso mudar. Só que dentro de uma empresa onde você tem oportunidade, né, para crescer, para ser vista, você chegar e falar que você tá infeliz, cara, o que seu chefe vai falar pra você? Ele vai falar assim, casca teu rumo, né? E eu não queria sair dali assim, com uma situação ruim. Sim, então eu fui de portas abertas. Queria sair de portas abertas, até porque eu tinha um carinho muito grande por eles. Eles realmente fizeram muito por mim naquela época. Claro. E aí, eu lembro que nesse meio dessa semana que eu fui desmotivando, o meu chefe, o Lennon, meu chefe, ele era incrível, né? Ele é incrível, né? Eu lembro dele. E ele foi e me deu uma promoção. Ele foi, acho que ele me viu desmotivada, ele falou assim, calma aí, vou dar um gás, porque eu tinha acabado de voltar da maternidade do Arthur. E também foi uma das coisas que ressignificou a minha carreira profissional, porque assim, eu engravidei do Arthur sem planejamento. Entendi. Então, eu trabalhava tanto, Tati, que eu nem olhava para minha vida familiar, de construir uma família com meu marido, né? A gente não tinha filhos ainda junto, eu já tinha a Ana, mas nós dois não tínhamos feito família mesmo, né? De a gente falar assim, pronto, aqui a gente formou a nossa família. E meu marido sempre falava, e aí, vai engravidar, não vai? Eu falava, não quero. Já tinha também, né? Já tinha a Ana, e na verdade eu nunca tinha parado para pensar, e aí, qual que vai ser o meu futuro? Porque eu só pensava em trabalho. E aí, quando eu voltei da maternidade do Arthur, eu tava nesse foco, né, de amamentação, de dar atenção para a criança e de ressignificar a vida. Agora eu vou ter que trabalhar menos para cuidar da criança e tal. E aí o meu chefe veio e me deu essa promoção. E aí eu falei, cara, eu já tinha feito essa pergunta para mim, eu não tô feliz. Eu vou aceitar uma promoção, só que a promoção era muito irresistível. Acho que ele percebeu também. Ele falou assim, ó, eu vou te dar uma viagem para você ir para a Rússia, fazer uma especialização. E agora a gente vai tornar todas as coeducadoras daqui do Grupo Poli Leão coeducadoras nacional e vocês vão começar a viajar o país.
Vocês vão começar a educar em outras cidades e a gente vai fazer essa... E eu já tava no cargo de gerência dentro da empresa, né? Eu lembro. E aí ele falou assim, ó, você vai começar a rodar a cidade, né, o país, e você vai fazer essa especialização na Rússia. Então, eu vou ganhar uma promoção muito boa e eu vou elevar o nível do que eu tô ganhando e até o meu posicionamento profissional vai elevar. Então, era irresistível. Era aquilo. E pra quem não sabe, a Rússia é um lugar... É o lugar, assim, o foco da extensão de cílios. É, tipo, é o consumo de uma leste, fala assim, um sonho, né? Fala assim, vou consumir, o que que eu vou consumir? Um curso na Rússia. E aí, não sei se todas, né? Mas se vocês não sabem, meninas, esse... Eu não sei hoje, mas há uns anos atrás, a Rússia sempre foi referente. Eu acho que hoje diminuiu um pouco porque elas começaram a vir, né? Ela começou a vir, as russas começaram a entender que o mercado brasileiro era um mercado muito grande, então elas começaram a vir. Até então, eu falei, uau, voltei pra casa, toda contente, fui falar pro meu marido. Falei, amor, nossa, ganhei uma promoção incrível, vou pra Rússia, vou ser, aumentei o meu cargo e tal. Aí ele falou assim, sério mesmo? Sério mesmo que você tá feliz com isso? Cara, você não para em casa. A gente não tem vida, né, social. Você realmente acha que é bom isso pra você? Aí ele falou, meu, decide. Porque, assim, não tá dando. E aí, já tava infeliz. Aí voltei, né, o cão arrependido. Falei, não, preciso mudar. Preciso fazer algo por mim. E aí, fui conversar. Fui super sincera com eles. Falei, olha, eu não tô mais contente. E assim, como que você recusa uma promoção e fala, vou continuar aqui, vou continuar trabalhando um pouco? Não tem como. Eu falei assim, então eu vou ter que sair. E aí eu falei, olha, eu vou sair, mas eu não me planejei, não tinha feito nenhum plano. Tipo, eu tinha 3 mil reais guardado. Imagina, como que você abre um negócio com 3 mil reais? Aí voltei pra casa, falei pro meu marido, ó, agora é o seguinte, eu vou abrir uma salinha pra mim, porque eu ou vou atender em domicílio ou vou abrir uma salinha. Na época, na casa onde minha sogra morava, tinha um salão. Aí ela falou assim, não, fica aqui, paga aí 200, 300 reais pra gente, tá ótimo, é beira de avenida, você vai se dar super bem. Eu olhei pro meu marido, eu falei, meu marido também falou, amor, faz aqui, a gente vai começando aos poucos. Eu olhei pro meu marido, eu falei, não, das minhas clientes lá que correm o risco, porque eu ainda nem fiz propaganda, saí sem divulgar pra ninguém, eu falei, corre o risco delas nem virem, ou corre o risco de eu estar lá mais perto e elas começaram a frequentar o meu negócio, né? Falei, não, vou amanhã arriscar mais pra lá. E eu pensava assim, questão de logística distância, mesmo, distância. Onde eu morava, onde eu trabalhava, eu demorava todos os dias 1h10, 1h20 para chegar no meu trabalho e para voltar. Então, resumindo, era longe e ainda eu passava muito tempo fora, entende? E aí, eu falei assim, vou alugar uma salinha. E olha o meu pensamento, mais um pensamento que eu falo que mentalidade é muito importante. Eu pensava assim, eu vou colocar uma maca, vou colocar um mocho e um carrinho. Isso eu vou conseguir atender. Só que eu esqueci da experiência ao cliente. Que precisava pôr uma cafeteira, um sofá para cliente aguardar, né? Precisava ter um cantinho mais reservado, um banheiro, uma geladeira, porque eu ia passar o tempo inteiro lá. Então, quando eu fui começar a desenvolver ali o projeto da minha empresa, eu fui entender que eu precisava de muito mais. Que o emocional ali naquele momento, né? Do apoio emocional, ele não era válido naquele momento. Que é muito bom, né? Quando a gente tá montando algo, a pessoa fala, vai lá, vai dar certo. Só que assim, vai dar certo, mas eu preciso pagar. Eu preciso, né, custear as despesas. Aí eu voltei pra casa e fui falar pro meu marido. Falei, ó, é o seguinte, agora eu preciso mudar e eu preciso da sua ajuda. Aí meu marido, graças a Deus, meu bom Deus, lembra que eu falei que meu marido é muito pé no chão? Meu marido sempre foi muito reservado. Aí ele falou assim, olha, eu tenho esse valor aqui, vai lá e arrisca. E aí meu marido financiou. Minha mãe me financiou uma parte também, mas minha mãe me falou uma palavra que eu lembro até hoje. Ela falou assim, olha, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você tem 1 ano pra me devolver. Dá 1 ano. Né? Pelo menos te deu 1 ano. Nos 3 primeiros meses eu só fiz dinheiro pra pagar as despesas do estúdio. Então, meu marido segurou as pontas em casa e eu fui me virando lá. Foi muito importante isso. É bom a gente ter esse apoio. Olá, foi bom você ter essa rede de apoio. Foi, também, né? muito bom. E assim, nos 3 primeiros meses, eu tava tão disposta a fazer dar certo que eu não fiquei sem atender um dia. O dia que eu não atendi faturando, eu tava fazendo modelo. Entendi. Então, eu tava fazendo o marketing do meu negócio. Nossa, isso é muito importante. Ainda bem que você falou. Eu tenho muitas pessoas conhecidas que falam assim, eu não tenho cliente, eu não sei o que eu faço. Se você não está trabalhando, não tem agenda, faz modelo. Sim.
Ai, mas daí é um desperdício. Não, é investimento. É investimento? Porque nos cílios, principalmente, é um procedimento que você vai fazer, a pessoa vai querer voltar. Sim. Então, você não ganha na modelo, mas você ganha na manutenção. Sim. E eu acho que também é um ponto muito importante da nossa empresa, que eu acho que muitas meninas hoje que estão começando, elas não têm essa noção. Que existe um dos pilares que é promover sua empresa. Você precisa promover. Por exemplo, hoje eu tô aqui sentada, eu tô promovendo a minha empresa. Eu tô tendo a oportunidade de atingir você que tá na sua casa, entende? Então, essa promoção, quando a gente tá começando, a gente não tem essa consciência que precisa ser feita. Como que a gente faz? A modelo. A modelo. É a modelo que vai promover ou aquela cliente que você fez a foto, fez o vídeo e postou. Quando eu comecei, foi na área da maquiagem. E eu lembro que não tinha rede social e nem smartphone. E eu pensei assim, eu preciso ter foto. E eu não tinha dinheiro, não tinha câmera. Aí eu falei, vou fazer parcerias com um fotógrafo. E aí eu comecei a entrar em lojas de roupa ou até estabelecimentos comerciais entregando meu cartãozinho. Aí eu conheci esse fotógrafo e foi quando eu virei minha chave. Eu falei, preciso ter parcerias com fotógrafos para ter foto. Para divulgar, para ter um portfólio. Hoje existe Instagram, na época não. Sim. E aí, isso foi uma outra coisa. Eu lembro que eu fiquei 12 horas um dia para fazer uma parceria para fotos de uma loja que eu entrei para oferecer meu serviço, que foi quando eu conheci esse fotógrafo. No final do dia, ele falou uma coisa assim para mim. Ele me chamou e falou assim, nossa, você é muito esforçado, né? Você ficou 12 horas aqui para não ganhar nada. Eu falei, não, eu vou ganhar as fotos profissionais que você tá fazendo. Ele falou, não, mas você é muito esforçada, porque movimento gera movimento. Isso nunca saiu da minha cabeça. Sim. Movimento gera movimento. Se você tá parado, você não vai fazer nada. E ele reconheceu e ele começou a me indicar para todas as fotos de loja que ele fazia. Olha que legal. Então, uma coisa foi chamando a outra. Então, esse networking é muito importante. Às vezes, você vai fazer uma modelo que não vai te pagar, mas a amiga dela vai. Sim. Ou a manutenção dela vai, ela vai continuar sendo sua cliente. Sim. Você entende? Sim. Então, isso é muito importante. As pessoas ficam... Hoje, com o Instagram, então, você não precisa nem de um fotógrafo. Você tem sua foto. Verdade. A gente investe num telefone bom, numa luminária e faz as fotos incríveis. Mesmo quem não tem, né? A cliente, às vezes, tem um celular bom, você tira com o celular da cliente. cliente, verdade. Tem alunos que falam assim, Se o vira, celular né? é ruim. Tira Se da vira. cliente, querida. Verdade? Enfim, né? Te cortei só pra falar isso. Verdade, não, mas é isso mesmo. Sua linha de raciocínio tá bem alinhada. Então, Porque eu mas vivi, né? Aí você tava falando do estúdio, que você fazia modelo pra ter movimento. Isso. E aí, nesse começo, Tati, esses 3 meses que foi o período ali mesmo de dificuldade mesmo, eu sempre fiz esses movimentos de tá ali aparente no Instagram, né, no Facebook. E eu comecei a fazer anúncios. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro anúncio de panfletinho. Sabe esses restaurantes self-service? Eu fui lá, fiz uma parceria com um restaurante. E eu falei assim, olha, sabe esse papel que fica na bandeja? Você se interessaria de eu mandar umas 2.000 unidades para você e você divulgar o meu negócio nesse papel? Aí ele falou, super top, porque ele economizar no papel. Sim, claro. E eu ia colocar meu anúncio. Sim. Mandei fazer um anúncio incrível, assim, eu tenho até orgulho de falar desse anúncio, porque eu não fiz, tipo assim, vende cílios. Eu construí uma historinha. Tipo, como sabe aqueles história em quadrinho? Sim. Eu construí uma historinha onde eu falava onde surgiu a extensão de cílios, Que legal. de onde vêm as origens, como você cuida, quais são o diferencial de uma extensão de cílios. Coloquei lá os contatos estrategicamente. Olha o que eu pensei. O papel vai ficar no prato, Sim. certo? Naquela bandeja ali. O prato vai ficar em cima desse papel. Sim. Então, os meus contatos e as informações mais relevantes têm que ficar Nos cantos. Aí fiz tudo ali bonitinho, pensei direitinho e mandei. Aí começou a ficar mais conhecida ali na minha região. E deu certo? E deu certo no começo. Só que esse negócio de entregar panfleto, na época que eu fiz essa questão de propagar a marca, já não estava tão em alta mais. Você percebe isso? Que às vezes a pessoa não dá muita atenção para panfleto. Tava muito mais em alto o Instagram. Sim. E eu comecei a perceber isso. Então, foi bom para promover a marca. Sim. Então, às vezes, a pessoa que tá indo lá hoje, dentro da minha empresa, ela conheceu lá no passado e começou a frequentar agora. Sim. Entendeu? Porque eu comecei a cozinhar, né, a venda. Porque Sim. a venda não é momentânea. Tipo, é muito difícil você fazer uma venda. Olha, eu tô vendendo isso aqui, você vai lá e compra. Sim. Você tem que se interessar muito, Sim. né? Você tem uma conexão, você realmente identifica se você realmente quer aquilo ali, se você precisa daquilo ali. E aí você vai cozinhando o cliente. Eu lembrei do McDonald's que sempre fazia.
Os panfletinhos. Mas o bom é que às vezes a pessoa começou a te seguir ali, né? Sim. E aí começa a acompanhar o seu trabalho. Sim, eu tenho muitas alunas, Tati, que às vezes elas falam assim, tô 1 ano pra vir fazer o curso com você. Eu falo, uau, 1 ano. Imagina se no meio desse 1 ano eu deixasse de fazer os meus anúncios. Eu deixasse de aparecer no meu Instagram, entende? Sim. E eu vejo uma grande diferença. Existe o online e existe o offline. E eu acho que quando você faz anúncio no offline, você mostra que você é uma marca forte. Forte, isso. Porque você não tá só no online. O online é muito efêmero para as pessoas. Hoje, quando você faz anúncio fora, você tá posicionando e consolidando a sua marca no offline. Eu acredito nisso. Porque é regional. Então, a pessoa passa a ver um outdoor ou ver um panfleto. É diferente. São propostas diferentes. Mas também posiciona a sua marca. Eu acredito nisso. Verdade. E não tem como você ser muito conhecida em âmbito nacional se você não é conhecida nem na sua região. Verdade. Não é? Nem na sua rua, nem no seu bairro. Verdade. É muito alinhar a expectativa, né? Qual que é a sua expectativa? É me tornar uma palestrante, uma educadora, uma franquia, né? Às vezes eu não quero ser uma palestrante, eu quero só crescer a minha empresa e chegar em várias regiões. Sim. Tá, mas o que você está fazendo hoje na região que você está? Você é realmente conhecida? Você é uma marca popular? Sim. Porque você não precisa ser acessível para todo mundo, mas popularidade você tem que ter, né? Vamos falar dessas marcas grandes aí que às vezes a gente não consegue ter acesso a essa marca porque é um nível muito elevado de precificação. Você não adquiriu o produto, mas você conhece. E, na verdade, eu já estudei um pouco sobre o luxo, e o luxo, ele tem isso. Ele não vai ser acessível para todo mundo, mas ele tem que ser desejado. Sim. Por todos. Isso. Entende? O luxo é isso. Então, as marcas, a Gucci, a Chanel, as marcas Yves Saint Laurent, elas sabem que elas não vão ser acessíveis por todos, mas elas querem ser desejadas por todos. Qual que você acha, Liz, que é o seu diferencial hoje? Maior diferencial. Em relação a serviço, eu acho que o meu diferencial é o acabamento do meu trabalho. Eu recebo muitas clientes que vêm de outro local e a gente consegue fidelizar pelo conforto do meu serviço, né? Pela técnica, pelo refinamento que a gente tem no acabamento. Porque não incomoda. Não incomoda, tem um designer diferente. Por mais que todo mundo faça extensão de cílios, quando você aumenta a sua base de conhecimento, você sabe que tem algumas coisas ali que você posiciona no olhar da sua cliente que dá um diferencial, entende? Então, acho que esse é um dos diferenciais relacionado ao meu trabalho. Sim. E do profissional, ou do pessoal, desculpa, Tati, eu acho que eu sou uma pessoa que pratica muito o senso de comunidade. É difícil falar da gente mesmo, né? Sim, mas eu sou uma pessoa muito humilde, eu amo muito de onde eu vim, sabe? Sim. Eu carrego, eu vim de lá, eu sei das minhas origens, sim, eu mudei, né? Mudei o meu nível social, a minha realidade, mas eu sei de onde eu vim. E eu sei o que me trouxe até aqui. Então, eu honro a menina que trabalha pra mim. Então, eu tenho essa questão da comunidade, de, tipo assim, calma aí, vamos lá. Peraí, o que você tá tendo problema? De destravar bloqueios da minha equipe. Sim. Relação das minhas clientes também. Eu acho que isso também me torna ser uma pessoa diferente, porque eu me preocupo realmente se a minha cliente tá confortável ali, se tá confortável. Se tá confortável. É difícil a gente falar isso da gente mesmo, né? Mas eu acredito que isso é um dos meus diferenciais, porque até por ser uma líder, de treinar pessoas para trabalhar, para treinar pessoas para se tornar uma profissional, sim, eu percebo que falta muito isso nas pessoas, sabe? Às vezes eu tô com uma colaboradora que eu falo assim, eu escuto ela atendendo a cliente, aí a cliente reclamou de algum pontinho, ela caça algum motivo para culpar a cliente, mas não deita a cliente. Porque às vezes é só um cuidadinho que você teve de um fiozinho a mais. Sim. Então, assim, se ela tá falando, se ela tá te pontuando que não tá legal, deita a cliente com certo. Sim. Entende? Então, eu tenho muito isso. Se eu tiver que deitar a cliente 3 vezes, eu vou deitar. Se a cliente atrasou e eu tiver que esperar um pouquinho mais e fazer o que eu consigo, eu vou fazer. Então, tem muito isso, entende? Mas isso, Alice, é jogo de cintura e experiência. Experiência profissional. Isso daí... Eu vejo pessoas até que têm experiência em outras áreas de atendimento, às vezes não tem essa da área da beleza, porque é muito específica. Sim. Você tá lidando com ego, com que a pessoa, ela vem com uma expectativa muito grande. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura para não machucar a cliente, não ferir o ego dela, ou ficar brigando por conta do seu trabalho. É ela que vai ficar com os cílios na cara dela, ela que vai olhar 20 dias
pro espelho, que... Sim, mas esse senso de cuidado, não só em relação ao serviço. Não, com tudo. Com tudo, Claro. tá? Porque, assim, imagina só, sua colaboradora entra dentro do seu estúdio e vê você conquistando coisas extraordinárias e ela não tem ali uma esteira para ela percorrer, para ela também alcançar, ela vai se frustrar no meio do caminho. Ela vai querer sair, ela vai querer montar o próprio estúdio, porque você não tá dando possibilidades para ela, entende? Tem que ter um plano de carreira. Tem que ter um plano de carreira. Um horizonte. Isso. E às vezes a pessoa não tem isso. Sim. Então a gente desenvolve isso na pessoa também. Claro, com certeza. Ai, amiga, que legal. E o que você faria diferente se você estivesse começando hoje? Olha, eu acho que eu não faria nada diferente, sabe por quê? Acho que a gente sempre vai ter algo que a gente erra e a gente sabe que a gente não pode voltar ali, porque você já errou. Então, se você não errou, corre um risco muito grande de você errar, porque você não errou. Então, tudo que eu fiz, que até que não deu certo, contribuiu para dar certo. Sim. Até para mim criar películas, né? De, tipo assim, de ser uma pessoa mais forte, uma pessoa mais madura, de ter mais repertório, de não voltar no erro. Então, eu acredito que tudo construiu pro bem. Alice, hoje você tá especialista em posicionamento. Sim. Qual dica você pode dar para quem tá começando? Olha, eu acho que ao longo da carreira você vai se descobrindo, né? O que você é boa, se você realmente tem uma aptidão para aquilo. Mas só que existe algo que ele é muito valioso, que é a constância. A constância, ela vai fazer com que você alcance voos pela persistência, né? Voos maiores, você vai alcançar o sucesso pela persistência. Sim. Então, para quem tá começando, cara, continua. Continua porque você precisa da constância. Você precisa ser repetitiva, você precisa fazer aquilo ali muitas vezes para você se tornar excelente. E somente o tempo. Assim, nenhum curso vai te vender algo que é muito, muito valioso, que é a experiência. Eu sempre falo isso. A experiência ninguém te vende. Então, o que vai te tornar uma mulher experiente? A constância. Hoje você tem equipe, certo? Qual você acha que é o segredo para ter uma boa equipe e como faz para manter a agenda delas também? Porque eu acredito que as clientes venham pelo seu nome, pelas empresas. Hoje as nossas clientes, elas são conquistadas pela marca. Não é mais pela Alice Cunha. Eu construí isso, eu tirei o Alice Cunha, porque eu já pensava no meu futuro realmente como empresária. E hoje, para formar essa equipe, uma equipe sólida, o primeiro ponto, eu acho que muito importante, é você desenvolver processos na empresa. Ter princípios, ter valores. Eu acredito muito nisso. Quando você tá... Se você não sabe quais são seus princípios, não sabe quais são seus valores, qualquer pessoa que entrar na sua empresa vai ditar as regras. Sim. Qualquer caminho, qualquer oportunidade que surgir dentro da sua empresa, você vai achar que é a oportunidade. E muitas vezes não é uma oportunidade para você. Para você ter uma equipe, né, uma equipe sólida, uma equipe que está com você, que veste a camisa da empresa, é importante você ter processos para essa pessoa que está entrando, ela entender que ali realmente é uma empresa. Sim. E que você tem princípios e valores que você acredita e você não abre mão. Sim. Certo? E aí, automaticamente, quando essa pessoa entra na sua empresa e ela entende que existe um padrão, existe uma hierarquia que ela precisa seguir, ela começa a repetir aquilo que você acredita. Entendi. Ela começa a repetir o que você quer para você, o que você quer para o seu cliente e o que você quer para ela como pessoa também. Então, por exemplo, como a gente citou, a pessoa entra na sua empresa, às vezes ela nem sabe qual que é o futuro dela, você desenvolve ali uma carreira profissional para essa pessoa e mostra para ela ó, o que você pode aqui. Então, o que você pode conquistar, o que você pode alcançar. Essa pessoa, ela desenvolve ali um senso de pertencimento no seu negócio. E isso é muito forte, porque a pessoa fala, não, poxa, sozinha eu posso, mas com ela eu posso muito mais. Sim. Então, eu acredito que para ter uma equipe... mais rápido. E mais rápido também. Então, para ter uma equipe, é importante você ter esses pilares da sua... Falando profissionalmente, tá? Sim. Você ter esses pilares muito bem estabelecidos, tá? E você tratar a pessoa como um ser humano. Tu fala assim, isso é frase de modinha, mas sim, não é, isso é real. É você se preocupar se a sua colaboradora tá doente ou se ela tá te dando cano porque ela tá passando algum processo particular que ela às vezes não quer compartilhar com você. Sim. Se ela tá passando alguma situação financeira dentro de casa, que isso tá interferindo até o foco dela dentro
do seu estúdio, dentro do seu negócio. E você trazer ela para perto, você ter esse cuidado, esse carinho. Não que você vai tratar ela ali como um filho, né? Mas você realmente tratar como um líder e como um ser humano. Porque quantas vezes na sua vida você precisou de um conselho? E você precisava de um conselho, assim, de uma visão de fora, tirar ali você do problema e te dar um voto de esperança, né? E então eu trato elas muito assim, tento desenvolvê-las também em relação ao emocional, financeiro, amoroso. Eu dou bronca, eu dou dica. Eu falo, briga com o marido, eu falo, não, calma aí, senta aqui, vamos conversar. Mas você se posicionou assim? Não, assim. O filho, não, tem que melhorar, entende? Porque essa busca que eu busco pra mim, Tati, eu passo pra elas também, sabe? É importante pra gente ter uma equipe legal, uma equipe alinhada com o nosso propósito. E você exige que elas divulguem também o trabalho ou quem faz toda a divulgação é a empresa? Hoje quem faz toda a divulgação é a empresa. A gente centraliza tudo dentro da página, das páginas do estúdio. Mas sempre tem a cliente que vai no perfil delas, mas também existe processo para isso. Então, elas já sabem como se posicionar, já sabem como se comportar, elas sabem em relação a fora do estúdio como elas devem se comportar também. Existem processos e elas respeitam esses processos. E eu faço com que elas entendam o porquê de cada processo, entende? Então, assim, não é só simplesmente ir lá jogar e falar, eu quero que você faça assim. Eu mostro o porquê que ela tem que fazer e o que elas vão colher e o que elas vão ter de problema também se não fizer o processo. Entendeu? E quando uma colaboradora entra, você prefere que ela venha sem treinamento e você treina ou já tem experiência? Eu não tenho isso. Eu acho que todo mundo precisa de oportunidade, mas eu também vejo a questão empresarial. Eu sempre fico tentando ali medir, né? Olha, essa pessoa precisa de uma oportunidade, qual que é o foco da empresa agora, mas essa pessoa é legal? Essa pessoa realmente se encaixa no cargo? Será que a gente consegue desenvolver essa pessoa? Entende? Sim. Porque também não adianta você colocar uma pessoa que é ótima na técnica, ela já é uma profissional, ela já sabe se portar, mas ela não entra com boa intenção. E não tem a cultura, né? Não respeita os princípios, não respeita os meus valores, não respeita aquilo que eu acredito, não vai dar certo. Então, tem toda uma seleção também na contratação e eu vou ali tentando se encaixar. Põe um pouquinho nessa questão do que eu acredito, sim, do cargo dela também profissional, né, do que ela carrega, e aí a gente vai fazendo essa seleção. E aí, quando a pessoa entra, você começa lapidando, por exemplo, faz modelo pra ver como que é o seu trabalho, sim, e aí vai enchendo a agenda dela. Sim, ó. Eu não vendo sonho. Eu não vendo sonho para nenhuma colaboradora. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Quando ela entra com uma expectativa daquilo que ela tá vendo. Então, ela tá vendo o quê? Ela tá vendo as lashes que estão lá há 1 ano, 2, 3 anos, com a agenda muito boa. Você acha que ela vai entrar já atendendo muito bem? Não, porque isso não aconteceu nem na sua carreira profissional. Sim. Na minha carreira profissional, como eu disse no início, eu não comecei atendendo várias clientes. Então, depende também muito do peso que essa cliente está trazendo na bagagem dela. Se ela já está vindo de um estúdio onde ela já tinha uma clientela, sim, se essas clientes vão acompanhá-la, sim, se essas clientes talvez estão fazendo atendimento em domicílio, elas vão migrar para o presencial. Sim. Então, existem muitas questões que a gente precisa avaliar e alinhar a expectativa dela. Então, falar assim, olha, você está começando agora, você entende que a entrega que você tem hoje não é a mesma da profissional que está aqui há 2 anos, que está aqui há 3 anos. Não é a mesma. Então, você vai construir a sua agenda. Eu estou te dando uma oportunidade para você construir isso mais rápido. Você quer ir fazer lá fora sozinha? Ok. Talvez possa ser muito rápido, pode ser amanhã. Amanhã você pode atender uma influenciadora, uma atriz global, e bum, estourou, explodiu, e você lotar a sua agenda. Mas isso não garante que você vai ter a sua agenda lotada. Sabe por quê? Porque você precisa de repertório, você precisa de experiência. E fidelizar essas clientes. Então, você atendeu, mas e aí? Fidelizou? Talvez não, porque você não tem experiência profissional, você não tem esse repertório, você não tem o posicionamento, você não tem um ambiente propício para isso. Então, eu mostro tudo isso para ela, alinho as nossas expectativas e falo, ó, esse é o preço que você vai pagar. Você está disposta? Eu tenho lash, a Lorena mesmo, a minha lash mais antiga,
ela entrou ganhando R$ 300 no mês. R$ 300 no mês. Hoje ela é a alérgica que mais fatura dentro do estúdio. Entende? Então, se ela não tivesse pagado o preço para construir isso lá no início, ela não ia chegar no faturamento que ela tem hoje. Talvez ela estaria atendendo lá fora sozinha, talvez. Talvez ela não estaria nem sido reconhecida profissionalmente, porque é onde eu tô, a Lorena tá, né? Eu lembro, é uma que é bem engraçada. Quando eu fiz o curso lá, ela tava fazendo também, acho que o Leste Chá. Leste Chá. Acho que ela tava lá. Eu lembro. Eu lembro que ela era bem engraçada. Ela é, amiga. Ela é muito engraçada. Inclusive, ela tá aqui comigo. Ela. Nossa, nem reconheci. É que ela era ruiva. É verdade. Ela era ruiva. Aí a gente muda, assim, sabe? A gente muda as nossas facetas porque é necessário, né? Você tá loira. Quando eu vi você... Morena, era morena. Olha lá ela. Eu não reconheci você. Juro por Deus. Mas eu lembro. Tá vendo? Faz a gente mudar mesmo. Você acha que a área tá saturada hoje? Não. Eu vi isso aí com muitas perguntas, mas eu acho que não está saturada. Eu acredito que ela está mais popular. Ela é diferente, né? A mulher que não sabia o que era uma extensão de cílios, a mulher que não sabia que a extensão de cílios é uma profissão. Hoje, a empresária de uma multinacional, ela fala, poxa, existe a possibilidade de eu empreender nessa área. Nossa, eu gosto da área da beleza. Será que eu seria boa em cílios? Sim. Não é verdade? Então, está mais popular. Saturado, não. Acho que você também, eu já dei curso para dentistas, para advogados. Sim, a gente dá treinamentos para pessoas que estão saturadas realmente, profissionalmente. E aí eles já estão cansadas, aí a gente... Peraí, vamos te mostrar que é a oportunidade que você tem aqui. Que legal. Eu também não acho que tá saturada. Eu acho que tá saturada de profissionais ruins. Sim. Que não sabem se posicionar. Hoje, a pandemia, ela trouxe pra gente pontos que a gente precisou ter atenção. Então, eu vou dar um exemplo. Qual que é a maior doença do século hoje? Depressão. Depressão e ansiedade. Essas duas doenças que estão, assim, atingindo muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas... O mundo está caminhando muito rápido. As pessoas querem tudo muito rápido. E quando a pandemia chegou, todo mundo se silenciou. E aí começou a entender e descobrir que tinha ou uma ansiedade, ou um distúrbio ali, uma crise de pânico. E muitas dessas doenças talvez foram desenvolvidas no cargo que essa pessoa executa hoje. Então, às vezes por ter uma cobrança muito grande dentro de uma empresa multinacional, um cargo de liderança, né? A responsabilidade, como a gente viveu esse processo também, né? De desenvolver essa inteligência emocional por lidar com o empreendedorismo, muitas pessoas às vezes não têm esse acesso. E aí, na hora que ela silenciou, o que aconteceu? Ela falou, poxa, não tô feliz aqui. Preciso sair, preciso mudar. E por não exigir, mais uma vez, a nossa área ela não exige mestrado, doutorado, ela não exige. Qualquer pessoa, eu fui essa pessoa. Eu não tinha faculdade, né? Eu vim da comunidade. Sim. Eu até terminei os meus estudos através do supletivo, porque eu não tive acesso a ensino, né, de qualidade. Sim. Engravidei muito nova também, eu fui mãe aos 15 anos. Sim. Então, eu vi dentro da área dos cílios algo que eu poderia muito mais do que se eu tivesse desenvolvendo até numa faculdade. Sim. Porque quantas mulheres hoje que a gente convive que faz 2, 3 faculdades e não consegue ter o salário que a gente tem, não é? Mas isso, Alice, é muito importante. Eu sempre enxerguei os cílios como que ele tem... Os cílios é a área da beleza, tem uma função social. Porque ele não exige a faculdade. Então, é igual você falou, uma pessoa lá da comunidade pode ganhar muito bem, coisa que talvez ela não consiga ingressar numa faculdade para um dia daí ganhar bem e mudar a própria realidade. Então, existe essa função e encurta o caminho. Sim. Né? Porque você ganha mais, às vezes, que uma advogada. Sim. E, assim, o ponto muito importante em relação à saturação da área que a gente precisa analisar é que, assim, por não exigir tanta escolaridade de profissionais, o que acontece? Vem pessoas despreparadas ensinar outras pessoas. Sim. E aí, o que acontece? A menina que não tem acesso à informação, a menina que está vindo da comunidade também, ela ganhava um salário mínimo, trabalhando lá
de segunda a sexta ou de segunda a sábado, ou até finais de semana. Ganha um salário mínimo. Quando ela vem para a área dos cílios, ela cobra R$70 nos cílios. Aí todo mundo julga essa menina, mas essa menina, ela atende 10 clientes. Ela faz R$700 por dia. Ela faz R$500 por dia, ela faz R$300 por dia. Soma isso no mês. Você acha que para uma menina que ganhava um salário mínimo, ela vai achar errado ela precificar uns cílios a R$70? E é a realidade, né? É a nossa realidade, entende? Só que eu assim também tô nessa posição, a gente acessou a informação, que a gente ainda potencializa muito mais isso. A gente já passou esse processo. A gente passou esse processo. Eu falei assim, poxa, se a mulher me paga R$70, eu também posso conquistar a mulher que me paga 350, que é a mulher que me paga R$700. Eu fiz um atendimento esses dias, eu voltei para casa feliz da vida. Um atendimento de cílios, a cliente me pagou R$750. R$750. Gente, um atendimento. E quando você imaginar isso? E assim, olhando para trás, eu trabalhava, sabe essas moças que ficam no mercado oferecendo degustação na bandeja? Eu vim da área da promoção. Então, teve ações que eu ganhava R$750 para trabalhar 10 dias. Então, a Esther me fez a pergunta, né? Quando você achou que realmente era a área, realmente era o caminho? Nesses momentos que eu falei, cara, se aqui eu tô ganhando isso, fazendo 2, 3 atendimentos por dia, por mês eu tô ganhando isso, vale muito mais a pena estar aqui, né? Então, eu não acredito que tá saturado, está mais popular a área. Isso é muito bom, tá dando acesso para muitas mulheres se descobrir profissionalmente. Sim. E eu acredito que o mercado, ele tá saturado da falta de informação realmente relevante. E também, como você não atende mais todos os dias, o seu valor aumenta. Porque o seu tempo é escasso. Sim. Né? Hoje a gente foca mais em ensino, em educação, né? Em cursos, palestras. Mas essa questão do atendimento, eu acho muito importante para mim, falando eu, Alice, não sair, tirar toda a mão, porque como que você vai ensinar? Eu falo muito isso para as minhas alunas. Como que eu vou sentar para você aqui e falar para você assim, ó, Tati, você vai lotar a agenda da sua profissional dessa forma aqui. Eu vou te dar essas estratégias que você vai conseguir ter algum tipo de resultado. Se eu não vivo isso, se eu não loto a agenda das minhas clientes, né? Se eu não consigo atrair clientes para as minhas colaboradoras, se eu não consigo entregar um resultado comercial ou um resultado artístico, porque eu não executo nem o comercial nem o artístico. Como que eu vou ter autoridade para falar sobre isso? Sim. Então, eu vou continuar atendendo, mas de um nível mais reduzido, fazendo conteúdo, me posicionando que isso é algo que é importante. Sim. E eu vou conduzindo dessa forma. Que conselho você daria, então, para quem está começando na área ou quer entrar para a área? Olha, o primeiro conselho é assim, primeira linha, as expectativas. Porque qualquer área que você for entrar, você vai ter que construir uma carreira. E os cílios por não exigir esse grau acadêmico, essa pós-graduação, essa escolaridade, você acaba achando que vai ter resultados muito rápidos. E talvez sim, talvez você dê muita sorte e tenha resultados expressivos que para você seja bom. Mas, na maioria dos casos, não. Existe um processo. Existe esse processo. Então, assim, você quer construir uma carreira na área da beleza, então o que você vai precisar? Então, você vai construir essa carreira. Então, não vai ser, vou começar a fazer cílios e vou começar a ganhar dinheiro amanhã. Talvez você seja uma filha você é uma filha amada por Deus, mas talvez seja um pouquinho mais. E você consiga esse resultado, entende? Mas não é o natural da profissão. Você vai ter que construir. Então, assim, constância. Eu decidi que eu vou entrar na área, eu decidi que eu vou se tornar uma profissional da área, então eu vou construir a minha carreira. Então, constância. Esse é o segredo. É a maior dica. E você tem algum livro ou filme para indicar que fez diferença para você? Olha, é complicado indicar livros, né? Porque cada pessoa tá numa fase, né? Às vezes você tá focada no marketing, às vezes tá focada no empreendedorismo. Mas teve um livro que eu li, ele foi meu primeiro livro que eu consegui ler do começo ao fim. Hoje eu leio bastante, graças a Deus, até para melhorar minha comunicação, né? Sim. Mas tem um livro que eu consigo lembrar nitidamente das páginas dele, que foi O Poder do Carisma. Que foi legal. Esse Thiago Brunetti. E ele fez eu
eu já tinha um pouquinho dessa questão do carisma, de entender que é importante você mudar os ambientes que você chega, né? Que quando você carrega o carisma, você destrava portas, você conecta com pessoas. Então, esse livro, ele fala um pouco disso para você aprender a desenvolver essa questão do carisma. E é algo que você vai carregar no mundo do empreendedorismo. Você tem que ser uma pessoa carismática, você tem que ser uma pessoa que se conecta com as pessoas. Então, vai ser importante para você em relação a se conectar com as pessoas, fazer network. Como que você faz um network se você não tem carisma, né? Você já bloqueia ali a pessoa. Então é isso, Alice. Obrigada. Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Horas aqui conversando. Mas, bem, nossa, rendeu nosso papo. Temos que finalizar, mas eu adorei. Aprendi muita coisa. Muito obrigada. E você quer divulgar suas redes sociais? Eu o pessoal te encontrar? Tá. Gente, muito obrigada por vocês ficarem até aqui, que eu acredito que vocês ficaram nesse vídeo até o final. Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, a nossa página é Cílios do Poder Oficial, tá? Lá a gente mostra a nossa rotina do dia a dia, vou também dar dicas para você empreender, para você entrar dentro da área. E vai ser um prazer compartilhar as minhas conquistas, os meus perrengues chiques, né? Agora a gente... E espero vocês lá. Obrigada, viu? Acompanhem os podcasts aí nas redes sociais. E é isso, agradeço. Obrigada, viu? Tchau.